Olá amigos, amiguinhas, estamos aqui reunidos em nome de Deus e do Mestre Jesus para que possamos refletir sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Deus abençoe a todos e que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho dominical, o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 12, nos itens 1 a 4. Capítulo 12, amai aos vossos inimigos e retribuir o mal com o bem. No item 1, aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que estás nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se somente amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Então, que recompensa teremos em retribuir o mal com o bem? A recompensa de estar com Deus e experimentar uma sensação de paz interior e de indescritível felicidade. Estado natural daqueles que fielmente cumprem as leis divinas. O pensamento malévolo cria uma corrente fluídica que impressiona penosamente o benévolo. Ao contrário, nos envolve num agradável bem-estar. Por que devemos amar inclusive os nossos inimigos? Primeiro, porque eles nos servem para provar nossa paciência, resignação e capacidade de perdoar. Segundo, porque é nosso dever ajudar a se reerguer para a senda divina os irmãos que dela se desviaram. O amor aos inimigos representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. No item 2, se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam o que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que lhe fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida. Se só emprestardes àquele de quem possais esperar o mesmo favor, por que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliar sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Isso está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Então, por que não há mérito em só amarmos os que nos amam? Porque quando amamos só os que nos amam, o fazemos por mero dever de retribuição, sem nenhum esforço de nossa parte. Consequentemente, não existe aí progresso algum. Os malfeitores, os criminosos também amam aqueles que lhes são caros. Deus ama a todos nós indistintamente, bons e maus. Qual deve ser, então, o nosso comportamento no relacionamento diário com as pessoas que nos rodeiam? Devemos tratar a todos, inclusive aqueles com quem não nos afinamos, com a mesma dignidade e respeito que gostaríamos que nos dispensassem. Fazer aos outros todo o bem ao nosso alcance e auxiliar sem esperar coisa alguma. Jesus nos recomendou que amássemos o nosso próximo como a nós mesmos. No item 3, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Neste passo,
Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda ceder no coração assim ao amigo como ao inimigo, ao mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversas de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, como com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se a ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar, que assim, quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Amando os inimigos, não estamos apoiando a perversidade e a continuidade do mal? Não, pois esse amor não tem por fim aprovar suas atitudes, mas sensibilizá-los para a necessidade de se reformarem intimamente. Para isso, é indispensável a nossa paciência e disposição sincera e fraternal em ajudá-los. O próprio malfeitor se corrigirá do mal através do sofrimento que experimenta, decorrente de sua má conduta. De que forma podemos amar os inimigos? Não lhes guardando ódio, rancor ou desejo de vingança, perdoando-lhes o mal que nos causem, experimentando júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha, enfim, retribuindo-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Amar os inimigos não é dedicar-lhes extrema afeição, mas não lhes desejar nada que não quiséssemos para nós próprios. Embora seja difícil amar os inimigos, devemos nos esforçar para dar-lhes o mesmo tratamento que dispensamos aos amigos. No item 4. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversa é a maneira de ver
porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenha dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se, em vez de se queixar, agradece a Deus ou experimentar, deve também agradecer à mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. O que dizer dos que veem no inimigo um ser nocivo, indigno de merecer o seu perdão? São pessoas incrédulas que desconhecem a harmonia e a justiça que preside as leis divinas, as quais nos colocam em convívio com aqueles a quem ofendemos no passado e que hoje nos servem de instrumento de evolução. O inimigo é a mão que Deus nos dá para demonstrar paciência e resignação. Encerramos aqui uma parte do capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por tudo o que tens feito na minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro, pelos dons que me deste. Um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe.